Agora vamos chamar um outro programa para apresentar. E eu vou voltar agora a chamar duas apresentadoras que já estiveram aqui conosco para uma nova apresentação. E o programa agora chama Compartilhando Cuidados, uma estratégia para o melhor manejo da condução crônica. E as CCNTs contempladas são diabetes e hipertensão, e também acontece em Uberlândia. Por isso, quem vai nos apresentar é novamente a diretora da Missão Sal da Terra, que trabalha em colaboração com a Secretaria Municipal da Saúde de Uberlândia e com o CONAS, a Meline Rocha, e a assessora técnica do CONAS, Maria José Evangelista, né? Então, a Meline vai ter 10 minutos e logo depois a Maria José vai ter 5 minutos. Então, eu gostaria de reforçar aqui na minha fala que para viabilizar tanto esse projeto como o outro que eu apresentei, nós adotamos a metodologia da planificação da atenção à saúde, que ela vem para organizar os processos de trabalho, né, fortalecendo a atenção primária como coordenadora da rede e ordenadora desse cuidado. E aí, para organizar esses processos de trabalho na atenção primária, nós precisamos conhecer o nosso território. Então, a equipe de saúde precisa se empoderar de qual é o seu território, qual que é a população. Uma vez que eu conheço a população, eu preciso conhecer a subpopulação, que é as pessoas com condições crônicas. E a partir do momento que eu conheço a subpopulação, eu estratifico o risco e faço um melhor planejamento deste cuidado. Então, tanto esse projeto como o outro projeto, ele vem para fortalecer um cuidado de fato integral e um cuidado individualizado de acordo com a sua condição crônica e de acordo com o seu extrato de risco. Bom, então esse projeto foi nomeado, né, como Compartilhando o Cuidado, uma estratégia para melhor manejo da condição crônica. Bom, então só trazendo então os atributos da atenção primária, nós temos o acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação desse cuidado. Então, a estratégia foi ampliar o apoio dos especialistas no formato de tutoria nas unidades da atenção primária. Então, eu vou focar aqui um pouquinho em relação ao matriciamento da endócrino, da cardiologia, da reumatologia e da geriatria. Porém, nós temos também nas nossas unidades de saúde a tutoria de pediatria, psiquiatria e ginecologia. O foco desse projeto foi aproximar de fato os especialistas dos profissionais da atenção primária, mas presencialmente. Né? Então, há de fato uma qualificação do processo de trabalho do profissional médico a partir do momento em que ele tem o cuidado compartilhado. E aí existe então uma mudança em relação às atribuições da atenção ambulatorial especializada, onde o especialista passa a ter uma atividade assistencial, uma supervisão clínica e uma capacitação contínua. Bom, em relação, né, aos resultados, nós temos aí mais de 6.000 atendimentos realizados pelos profissionais especialistas com os profissionais da atenção primária, contemplando aí quase 4.000, mais um pouquinho, né, de 4.700 pessoas foram contempladas, aqueles pacientes que porventura estariam numa fila de espera, esse atendimento ele foi otimizado. Então, a partir do momento que eu conheço o extrato de risco e a gente sabe que aqueles pacientes estratificados de baixo e médio risco, eles devem ser manejados pela atenção primária. E aí, quando a gente aproxima os especialistas desses profissionais, o manejo ele fica mais qualificado.
E aí nós tivemos aí envolvendo essas especialidades, né, endócrino, cardio, reumatologia e geriatria, nós tivemos 1.666 atendimentos no ano de 2024. Bom, então, em relação às atividades que são desenvolvidas, nós temos as consultas compartilhadas, nós temos as teleconsultas, o momento em que o profissional médico da atenção primária, porventura, tem alguma dificuldade no manejo daquela condição, ele pode se apoiar por aqueles especialistas, e o especialista é o mesmo. Então, houve uma aproximação. Os especialistas conhecem quem são os médicos da atenção primária. Então, a gente tem relatos de especialistas que diziam que quando aquela pessoa usuária chegava em seu ambulatório, ela tinha receio de contrarreferenciar para a atenção primária por medo de descontinuidade daquele cuidado ou até mesmo insegurança de quem seria aquele profissional naquela continuidade daquele manejo. E quando há aproximação, há uma segurança, há uma discussão de caso mais profunda e até mesmo mais integral. E aí nós temos também as teleconsultorias, onde há também a discussão virtualmente entre os próprios especialistas em favor daquela pessoa usuária. Consequentemente, eu estou qualificando o profissional e aí assim eu consigo manejar essa condição na atenção primária, evitando um encaminhamento para as especialidades de forma desnecessária. Então, em relação a esses resultados, né, nós temos um encaminhamento mais assertivo, eu tenho também uma redução nessas filas e eu tenho como eu manejo melhor aquela condição, então eu tenho um alto percentual relacionado ao a pessoa com diabetes de compensação. Então, dentro do nosso território, como eu disse no primeiro projeto, 65% das pessoas com diabetes estão compensadas. Nós estamos com 98% dos nossos idosos estratificados, então eu tenho um olhar diferente para ele, aquele idoso frágil. Eu tenho acompanhamento dentro do território dele pelo especialista geriatra, compartilhando esse cuidado com o médico da atenção primária, que é aquele profissional que conhece e tem o vínculo com aquele usuário e até mesmo com a família. E outros resultados, né? Nós temos pré e pós-tutoria em redução a redução da fila mesmo. Nós reduzimos a fila em 60% de endocrinologia, reduzimos a fila da cardiologia em 71% e reduzimos a fila da reumatologia em 92%, aproximando e levando esses especialistas para o atendimento na atenção primária. Então, as equipes recebem anualmente uma escala fixa, onde ele sabe qual dia e qual horário ele vai compartilhar esse cuidado com o especialista. E o especialista sabe, né, em formato de escala, como eu disse, qual unidade que ele vai a fazer o atendimento. E o atendimento, ele não atende só o especialista, ele não vai simplesmente para um modelo de consulta. A gente sempre reforça a importância da consulta compartilhada. Então, em relação a esses impactos e toda, né, uma vez que eu organizo todo esse processo, eu organizo não só a atenção primária, mas toda a rede de atenção à saúde. Então, eu tenho maior resolutividade para o manejo clínico, eu tenho uma qualificação contínua das equipes, eu tenho uma redução de sobrecarga do serviço ambulatorial especializado. Eu tenho um fortalecimento do vínculo com o usuário, o uso racional de recursos de saúde e um cuidado integral, né, pensando aí a pessoa nesse centro do cuidado. E é isso, quero deixar aí uma frase: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.
Mais uma vez, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos do projeto, do formato, né, de como nós organizamos aqui a nossa rede, esse processo de trabalho. Excelente, Eline, realmente é muito interessante, né, essa organização que acaba levando a resultados muito melhores, redução da fila, como você mostrou, né, e também o desfecho para a própria pessoa que tem a condição. E vou convidar então a Maria José Evangelista para que possa abrir o seu vídeo, o seu microfone, se ela quiser compartilhar agora um pouco mais de orientações sobre como levar esse programa para outras regiões. Boa tarde novamente. Só para ilustrar, a Edna, lá de Aracaju, da minha cidade. Prazer aí, viu, Edna? Eu sou de Aracaju. Então, a Meline já falou, né, que isso tudo é pela planificação, que a gente, como já explicamos, é um método de como se organizar a rede. Com relação a isso que a Meline apresentou agora, a gente tem um problema, Marco, no SUS, que é o modelo de atenção que é totalmente inadequado, hegemonicamente que eu estou falando, para a situação de saúde do país, porque a gente tem uma alta prevalência de condições crônicas e a gente trabalha, atende no dia a dia com o modelo de atenção às agudas, onde é paciente, e aqui não cabe ser paciente, aqui cabe ser usuário. Aqui a pessoa tem que ter um protagonismo. Paciente é quando você está lá no hospital, que de fato você é paciente, você depende inteiramente ali da equipe que está lá atendendo. Então, esse nosso modelo, que ele é inadequado, a gente tem que trabalhar o agudo, mas na atenção primária, principalmente o crônico, embora tenha que atender o agudo também. E aí a Meline fala, né, do matriciamento aí, que a gente até falou também na parte anterior, que aqui a gente tem que focar na equipe, não no médico. E esse modelo agudo hegemônico que eu estou falando, ele foca no atendimento médico, do especialista, que não cabe aqui. É claro que a gente precisa do especialista, é óbvio, mas ele sozinho, atendendo consulta por consulta, não vai atender a real necessidade do usuário. Ele vai ali, passa lá um remédio, mas aquela consulta solta, na outra vez que ele vai precisar, já não é o mesmo Mark que o atendeu, já é outro que não sabe a história dele, e é por isso que esse modelo é inadequado. Então, o que a gente faz aqui é atenção primária, como já foi dito, todo mundo sabe, ter ali o seu território, tem todo mundo cadastrado, então a equipe conhece as pessoas, o agente sabe onde é que mora, faz a visita, a equipe lá de o médico, o enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, a mesma coisa, a equipe é multi, a mesma coisa, mas quando, vamos dizer assim, sai da competência da primária apenas, que nunca vai sair da primária, mas se aquela pessoa for estratificado, como ela colocou, como alto ou muito alto risco, vai precisar de um especialista. E esse especialista também não é um só. A Meline mostrou lá no outro que é um grupo de especialistas que vai ter que atender aquela pessoa para realmente atender sua necessidade. Uma pessoa que tem diabetes tem que ter um nutricionista, tem que ter um educador físico, tem que ter um assistente social, porque a nossa população ela é muito vulnerável, na maioria, né, que está ali no SUS. Então, esse é o foco, né, e essa é a importância disso aqui, que é focar na equipe, não no médico apenas, e a assertividade dos encaminhamentos. Não dá para estar encaminhando todo mundo, nem qualquer um. Por que é que se encaminha também tanto hoje, então? Essa pode ser uma pergunta, né? Por quê? Nessas quase 60 mil equipes que a gente tem, a grande maioria ainda não tem como atender tudo, que ninguém bota um chip que sabe fazer tudo. Então, a gente precisa de uma educação permanente, é até redundância, mas de forma permanente, para que essas equipes elas fiquem cada vez mais seguras de atender qualquer coisa que chegue ali, porque a atenção primária ela é muito complexa. Um oftalmologista vai atender tudo só dos olhos, não é? O endocrinologista vai atender toda a parte de endocrinologia, mas na PS não. Na PS, lá no nosso referencial teórico do Eugênio, está lá. 1.500 condições diferentes chegam na unidade básica de saúde, e a Meline sabe muito bem disso.
E ninguém é esse suprassumo do saber que sabe tudo. Então, a gente precisa ter essa educação permanente, precisa ter o suporte do especialista para ver se a PS estratificou de forma correta mesmo, que de dar aquele suporte para aquela equipe, e com isso você vai qualificar a fila, que é um problema que a gente tem. E muitas vezes a fila ela é irreal, porque todo mundo foi lá encaminhado. Quando você chega lá, às vezes ou não precisa mais, já ficou bom, ou já morreu, ou ninguém sabe onde está, ou está várias vezes na fila. Então, esse trabalho que a Merline apresentou aqui, ele faz com que, além da satisfação do usuário, qualifique a fila. Vai realmente quem precisa, e com isso você abre espaço para quem precisa que não está lá. Então, essa é a essência do trabalho, e eu repito que o nosso problema está no modelo. Nós temos que. Já passamos do tempo de fato, dar esse salto em atender no modelo adequado para a real situação de saúde do nosso país. É isso. Obrigada pela atenção mais uma vez. Muito obrigado, Maria José. Que aula tivemos agora, né? É, muito bom ouvi-la e ver, né, assistir aí a apresentação da Meline também, esse modelo bem organizado que o especialista é acessado quando é necessário, né? E existe também aí que a atenção primária está adequadamente orientada, né, e educada para isso, e o profissional, o especialista também no sentido de ter segurança de fazer essa colaboração, né? Como ela colocou muito bem, né? E a gente pôde, inclusive, testemunhar lá em Uberlândia como isso acontece, né? De forma muito bonita. Muito obrigado. Então, a gente volta a falar em breve durante o nosso debate aqui.